Veja no ICL Notícias, segunda edição. Semana difícil para os haters. Governo Lula celebra a aprovação da isenção do imposto de renda e mínima histórica do desemprego. Cessar fogo em Gaza. Hamas aceita libertar reféns em acordo proposto pelos Estados Unidos. Emergência sanitária. Ministério da Saúde anuncia a compra de 150 mil antídotos para usar contra o metanol. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando, sextou, e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira. Boa tarde para você que nos ouve pela Rádio Trabalhadora. Opa, rádio não, pela Voz Trabalhadora e também pelas rádios. Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje está tudo diferente aqui nesse estúdio, a gente está sextando de um jeito meio diferente, porque o meu parceiro dessa sexta-feira é César Calejão. Bem-vindo, querido. Ô, Gabi, que honra, tá? Você viu que eu até me desconcentrei na abertura, porque tá tudo tão diferente aqui. Bom ter você junto comigo. Querida, uma honra, muito bom estar contigo aqui no N2. Muita coisa aconteceu essa semana, né? Muita coisa. Vamos com tudo, até às 7 horas da noite, venham com a gente, tem muita coisa pra gente avaliar o que aconteceu essa semana. É isso, a notícia aqui não para. Enquanto a gente estava preparando o roteiro, chegou uma notícia nova, internacional. A gente vai abrir o programa de hoje trazendo novidades a respeito do Hamas, concordando em libertar todos os reféns israelenses vivos e também os corpos dos reféns mortos, né, como parte desse plano de paz que foi proposto pelos Estados Unidos para Gaza. Então, eles soltaram um comunicado e disseram que estão prontos para engajar imediatamente com as negociações por meio dos mediadores para discutir os detalhes desse acordo. Então, é uma aceitação parcial, mas é um grande passo nesse sentido. O Hamas também agradeceu os esforços dos outros países e negociações, né, os que se envolveram, reiterou também que esse acordo de entregar a administração da faixa de Gaza a um organismo internacional é uma parte que eles não concordam. Eles falaram de um organismo palestino independente, reforçaram isso. E também hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dado um ultimato para o Hamas. Então essa resposta vem nesse sentido. E aliás, não foi bem um ultimato, foi quase uma ameaça, né, Calejão? Porque o Trump disse que eles iam enfrentar um inferno se não aceitassem um acordo que foi um acordo que foi traçado junto com Benjamin Netanyahu, sem ouvir os palestinos, mas a gente teve uma primeira aceitação parcial. Exatamente, Gabi. Esse termo foi utilizado pelo próprio Trump, não é nem a nossa interpretação, ele disse isso de uma forma textual, utilizando o termo inferno e colocando essa condição para que o Hamas, de fato, aceitasse o acordo para o cessar-fogo ou para um processo que pode vir a ser um processo de paz. Gabi, eu devo te confessar que eu sou bastante cético com relação a isso, tá? E eu sou bastante cético pelo seguinte, eu não acredito que o genocídio em Gaza seja a respeito do Hamas. A despeito do que aconteceu no 7 de outubro, a despeito da gente condenar e nos mais fortes termos, a gente sempre disse isso aqui. Agora, o que está em jogo aí é um processo de expansão colonial em pleno século XXI, Gabi. Não tenho a menor dúvida, o que está em jogo aí é um genocídio, é uma limpeza étnica que utilizou o Hamas como um pretexto para avançar as suas posições. A ver o que vai acontecer aí, não me parece muito que o Hamas tinha qualquer outra alternativa que não fosse aceitar esse acordo, agora aceitar o acordo garantindo que a soberania do povo palestino seja respeitada. Isso vem sendo atropelado há muito tempo. Isso não começou agora há 2 anos, Gabi. A gente tem a Nakba, a gente tem um processo quase secular a essa altura de exploração e usurpação e violência e assassinato do povo palestino. Vamos acompanhar o desdobramento disso, Gabi. Eu devo confessar que, infelizmente, eu sou extremamente cético
Pelo que eu vi até aqui, Trump soltando vídeo de inteligência artificial, lembra aquilo? Com o Elon Musk, no qual estátuas de ouro, ambos jogando dólar para cima. A gente sabe que o enviado especial do Trump para o Oriente Médio é o Steve Witkoff, que é um empreendedor de real estate, né, que é o setor imobiliário estadunidense. Então é uma figura que tem todo o interesse em transformar Gaza numa região, digamos assim, de hotéis e restaurantes de luxo. Claro, jamais pro próprio povo de Gaza, que está sendo vítima de um processo absurdamente violento até aqui, e a gente sabe que o Donald Trump não joga carta à toa. Vamos ver o que acontece a seguir, mas eu sou cético, infelizmente, Gabi, com relação a esse processo. É difícil também, depois de tudo que já aconteceu, até houve um cessar-fogo temporário, a gente lembra disso, e Gaza continuou sendo bombardeada durante esse cessar-fogo, depois houve uma suspensão, né, dos mantimentos enviados a Gaza. Na verdade, isso sempre foi assim, uma gota para um oceano diante da necessidade do povo palestino. Mas, de qualquer forma, a gente tem um plano que tem 20 pontos, prevendo a faixa de Gaza, né, como uma zona livre de grupos armados. Isso é muito interessante. Eu vou chamar o José Arbex para a nossa conversa, ele é nosso convidado nessa sexta-feira. Aliás, vem em boa hora, porque a gente acabou de ter essa notícia, Arbex, e quer muito te ouvir. Muito boa tarde para você. Bom, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E só tem uma coisa que não mudou nessa sexta, Gabi. O quê? A hipocrisia, é evidente. Hoje eu não falei, hein? Hoje eu não falei. O Arbex, ele disse que eu expulso ele aqui, sabe, Calejão? Ele fala, não, você sempre diz que tá com saudade de mim, você me expulsa depois do programa. Piada interna você me manda embora. Entendi. Como assim? Entendi. Mas eu tava, assim, com saudade de você, Arbex. Aposto que era isso que ele queria ouvir de mim. Olha lá. Boa. César, é sempre isso, viu? É sempre assim, viu, César? Boa, querido. Não, olha, eu acho que o César, ele tocou no ponto que é central. Essa história toda não tem nada a ver com Hamas, tem a ver com interesses geopolíticos e pecuniários da família Trump. E aí também um cara fundamental nessa história toda aí é o como é que chama? O marido da filha do Trump, genro? Genro, né? Genro. É o genro do Trump. Jared Kushner, não é o nome dele? O Jared Kushner, que tem interesses, ele que está, na verdade, articulando o grande empreendimento imobiliário ali para transformar aquilo lá num resort. E sobre esse acordo, na verdade, rigorosamente não teve nada de novo. Nada de novo. Uhum. O Trump é um gangster, certo? Ele é um gangster e a famosa tática de negociar dele não passa de uma tática de gangster, que é, primeiro você intimida o teu interlocutor, você ameaça o teu interlocutor, você põe o bode na sala, vamos dizer assim, e depois você negocia. Negocia, você diz que pode tirar o bode da sala, e aí você começa a negociar as condições. O tarifaço foi isso, ele botou o bode na sala do mundo, que eu vou tarifar todo mundo, chamou o 2 de abril do dia da liberação, não sei o quê, e depois todo mundo viu no que deu, ele começa a recuar. Ele prometeu transformar um inferno lá em Gaza, mas o que ele pode fazer além daquilo que já está feito? Nada. Não tem nada. A única coisa que falta fazer ali é soltar uma bomba atômica, porque o resto já foi feito. Ele falou que ia transformar o Irã no inferno, se o Irã não cedesse, se isso não capitulasse. O que aconteceu foi que quem se transformou no inferno foi Israel. O Irã transformou Israel no inferno. Então, o que está acontecendo agora, na minha opinião, é o contrário. Nós estamos tendo uma reação mundial espetacular, um negócio assim, sem precedentes, supera o grau de solidariedade mundial que houve durante a guerra do Vietnã, o grau de solidariedade com os vietnamitas, supera. Nós estamos vendo a Itália praticamente em pé de guerra por causa do que está acontecendo, manifestações fantásticas no mundo inteiro, a flotilha agora que mobilizou 50 países e conseguiu momentaneamente furar o cerco naval de Gaza. Nós estamos vendo a Inglaterra, que é o país que praticamente criou o Estado de Israel, em 1948. A Inglaterra sendo obrigada a reconhecer
o Estado palestino, a França sendo obrigada a reconhecer o Estado palestino. Dos estados importantes, só 3 não reconheceram até agora. Os Estados Unidos, que na verdade é unha e carne com Israel, até agora a coisa já não está tão tranquila assim nos Estados Unidos. E os países, não por acaso, os países do eixo da Segunda Guerra Mundial, né? Alemanha, Itália e Japão, que compuseram o eixo nazista, né? Esses não reconheceram ainda o Estado palestino. Por que será? Então, o que você tem, na verdade, é um avanço tremendo da legitimidade palestina e do isolamento de Israel. O Hamas também não fez nada de novo. O Hamas sempre foi o primeiro a aceitar o acordo. O Hamas sempre se dispôs a negociar. É mentira o que diz a Rede Globo, é mentira o que diz a Folha de São Paulo, é mentira o que diz o Estadão, é mentira o que diz a CNN, é mentira o que diz o New York Times. O Hamas sempre se dispôs a negociar. O Hamas sempre colocou na mesa as condições dele. Então o Hamas, de novo, está dizendo, nós aceitamos o acordo, vamos negociar os termos. Isso que foi proposto não é um acordo, é um ultimátum. Porque, por exemplo, a Gabi notou, nós queremos essa região livre de organizações armadas. Israel é uma organização armada ou não? Israel vai permanecer na faixa de Gaza? Israel vai sair da faixa de Gaza? Se vai sair quando? Não existem prazos para Israel. Não existe nenhum mecanismo que obrigue Israel a cumprir nenhum dos termos do acordo. Não tem nenhuma obrigação. Nenhuma condição. Só tem condição para o Hamas. É evidente que isso não passa. Nenhum Estado árabe, mesmo o Estado mais vassalo, mesmo o Estado mais podre, mesmo a monarquia mais abjeta entre os Estados árabes, a monarquia jordaniana, os Emirados Árabes Unidos, nem esses caras vão aceitar um negócio desse. Por quê? Porque a população não aceita. A população dos países deles não aceita. Com base em que eu estou dizendo isso, que a população não aceita? Basta ver o que está acontecendo no Iêmen. Os Estados Unidos vão lá e bombardeiam o Iêmen. Israel vai lá e bombardeia o Iêmen, matam civis adoidados no Iêmen. E o que a população faz? Vai para a rua apoiando o governo do Iêmen, continuar bombardeando Israel. A população não recua. A população árabe está completamente com os palestinos. A monarquia saudita sabe disso. A monarquia jordaniana sabe disso mais do que ninguém. Esses caras, essas monarquias estão em pânico, principalmente depois que Israel bombardeou o Catar. Qual é coloque-se no lugar de um governante árabe que sempre cedeu a todas as exigências dos Estados Unidos e a todas as exigências de Israel. Tudo que eles quiseram, eu cedi. O que eu recebi em volta? Fui bombardeado por eles. Isso. É inacreditável. Fui bombardeado por eles. É isso que eles receberam de volta. Então, imagina a monarquia árabe. De um lado, ela está olhando para a população dela, absolutamente solidária com a Palestina. De outro lado, ela está apoiando para um louco, fanático, demente na Casa Branca, que é o Trump, que ninguém escreve aquilo que ele fala, porque o cara é totalmente, além de ser abilolado, é um cara completamente sem escrúpulos, sem nenhuma moral, sem nenhuma nada. O cara é um cara comprometido com o pedófilo Jeffrey Epstein, é um cara que já foi condenado com mais de 30 condenações por assediador sexual, predador sexual, bandido, mafioso, já foi condenado, não é o Arbex que está falando, é a justiça estadunidense, já condenou esse cara. De outro lado, um fanático, que é o Netanyahu, um fanático louco, um nazi lá em Israel. Então, eu sou uma monarquia árabe, um governante árabe. De um lado eu tenho esses caras, o Trump e o Netanyahu, de outro lado eu tenho a população árabe totalmente solidária com os palestinos. Sabe quando eles vão conseguir fazer um acordo desse aí? Que entrega a faixa de Gaza para Israel, fazer o resort e vai desarmar o Hamas e vai expulsar os palestinos. Sabe quando que vai sair isso aí? Nunca. Não existe a menor chance de acontecer isso aí. Agora, o Hamas está fazendo a parte dele. Vocês querem um acordo? Vocês querem um acordo? Tá bom. Então vamos fazer um acordo. Cartas na mesa. Vamos discutir os pontos que não estão esclarecidos nos 20 pontos do Trump. Primeiro ponto. Não vai ter um governo estrangeiro. Imagina, botaram o Tony Blair
Botaram o Tony Blair para ser o novo dirigente da E são para isso, justamente. E ele também ajudou a elaborar o plano, né? Não é só que ele vai estar no comitê da paz, ele também ajudou a elaborar o plano. Já tem vários bastidores falando que ele teve um papel fundamental nisso também. O Tony Blair merece a risada do Arbex, porque honestamente o Tony Blair é um criminoso de guerra. O Tony Blair deveria estar preso. Como é que ele vai ser alçado à liderança de um país estrangeiro? Então, assim, de fato, Arbex, essa aí merece a tua risada. Essa indicação merece. Depois de apoiar o Iraque, né? Não, o Tony Blair foi um dos arquitetos de 2003. Isso. O Tony Blair foi um dos arquitetos de 2003, quando as forças da coalizão, chamadas forças da coalizão, atacaram o Iraque a pretexto de uma mentira, dizendo que Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa. Mataram mais de 1 milhão de pessoas. E o Tony Blair foi denunciado e foi comprovado que ele foi ele não foi enganado pelos Estados Unidos. Ele maliciosamente participou da arquitetura do plano. Foi feito um filme sobre isso. E ele veio a público depois. Foi extraordinário. Eu fui ver. Ele veio a público pedir desculpas. Mas ele pediu desculpas para as vítimas britânicas do ataque. Ele não falou uma palavra das vítimas árabes do ataque. É um negócio impressionante. E botaram esse cara para... Só rindo mesmo, rindo de nervoso, né? Você acha que algum palestino, algum árabe, ao ver essa proposta, vai dizer, não, tudo bem, pode... Não tem a menor chance do Hamas aceitar isso daí, mas não existe isso. O que está acontecendo agora é que, na minha opinião, isso é minha opinião, tanto o Trump quanto o Netanyahu se tocaram que eles estão num beco sem saída. Na verdade é essa. Eles não conseguiram fazer aquilo que eles queriam lá na Palestina. Eles não conseguiram destruir o Hamas, não conseguiram tomar conta da Palestina, não conseguiram aniquilar a resistência, não conseguiram nenhum dos objetivos. Em compensação, a Palestina nunca foi tão reconhecida no mundo inteiro, inclusive pela Grã-Bretanha, uma coisa inédita, um negócio espetacular. Israel nunca enfrentou uma crise tão profunda. E mais, o Netanyahu sabe que os dias que ele teria ainda, se ele quiser atacar o Irã, esses dias estão contados. Porque hoje, imagina, o Trump está tendo dificuldades para explicar um empréstimo de 20 bilhões de dólares para a Argentina. Isso. O Trump não está conseguindo explicar isso daí. Por que a população pobre dos Estados Unidos não tem assistência do governo dos Estados Unidos, mas a Argentina tem? Os fazendeiros argentinos, os fazendeiros dos Estados Unidos, aliás, que sempre foram a base eleitoral do Trump e que sempre votaram incondicionalmente no Trump, eles agora estão completamente irritados com a seguinte pergunta: você cortou os subsídios das nossas plantações, da nossa produção. Você criou um tarifaço que afastou a China, e a China não está comprando mais a nossa soja, a China não está comprando mais o nosso trigo, a China não está comprando mais os nossos produtos. A China agora está comprando da Argentina. E você está financiando quem? A Argentina. Eu estou falando isso por quê? O que isso tem a ver com Gaza? Você imagina, se o Trump está com dificuldade de explicar para a base dele por que ele vai ceder 20 bilhões para a Argentina, imagina entrar numa guerra com o Irã para apoiar Netanyahu. O negócio está completamente... Está ficando cada vez mais inviável. E o Netanyahu sabe disso. Então, na minha opinião, esse dito acordo dos 20 pontos foi uma medida de desespero, uma medida de urgência, adotada tanto pelo Netanyahu quanto pelo Trump, para tentar, de alguma maneira, nos próximos meses, tentar alguma virada de situação que permita que dê fôlego para o Netanyahu lá em Israel, para ele, se ele ainda tiver esses planos, eu acho que tem, fazer um novo ataque ao Irã. Vai dar certo? Na minha opinião, muito difícil. Primeiro, pela situação interna dos Estados Unidos. Quando eu falava aqui no ICL que os Estados Unidos estavam indo para a guerra civil, muita gente dizia que eu estava exagerando. Os
Ah, Beck está louco, guerra civil dos Estados Unidos, você vê. Hoje, o New York Times está discutindo a hipótese de uma guerra civil. O New York Times está discutindo a hipótese de uma guerra civil nos Você Estados falou Unidos. Aqui com a gente, inclusive, Arbex, sobre isso. Verdade. Então, eu falava isso no começo do Trump. Eu falava, esse cara vai levar os Estados Unidos para uma guerra civil. E todo mundo, o Arbex está exagerando, o Arbex está louco, o Arbex acha que ele está indo na época da guerra do Vietnã, o Arbex ficou velho, não sei o quê. Tá aí. Então, primeiro você tem a situação interna dos Estados Unidos, que está um negócio completamente insustentável, e você tem a situação interna de Israel, que também está no limite da explosão, porque você tem movimento de reservistas que estão se recusando a voltar para Gaza. Você tem movimento de jovens queimando a convocatória o alistamento militar em praça pública. Você tem rabinos religiosos dizendo que não vão lutar nessa guerra, porque a consciência deles não permite. Quer dizer, você tem uma situação dentro de Israel que está à beira da implosão. Essa é a situação real. O resto, olha, é espuma de fumaça. O Trump falar que vai soltar um inferno não sei aonde, isso, para mim, já... Ele falou que ia soltar o inferno no Irã. O único inferno que ele soltou foi em Israel, com a resposta que o Irã deu para Israel. Orbex, e se ele queria soltar todo o inferno na região, ele chegou 2 anos atrasado. Pois porque isso já aconteceu. E para não ir para antes ainda, Gabi, porque a ideia, se é submeter o povo palestino ao tipo de inferno ao qual ele se refere, isso está acontecendo há 70, 80 anos. Então, assim, chegou um pouco atrasado. E eu concordo com o Arbex que me parece pouco provável que isso vá, de fato, evoluir para algo realmente produtivo, Gabi, que seja capaz de encerrar o genocídio. Me parece ser muito mais um truque de marketing político de alguém que estava efetivamente sem alternativas, que é isso que o Arbex está colocando, do que uma real intenção de costurar um acordo duradouro de paz. Acho pouquíssimo provável que isso, de fato, tenha esse efeito. Não vai, até porque sem a participação dos países árabes não existe possibilidade de você ter acordo nenhum. Porque quem é que vai administrar aquela região? Com que dinheiro vai ser reconstruído Gaza? Quem é que vai constituir uma base de apoio de material, de comida, de tudo, para preservar aquela população? Quem? Israel vai fazer isso? Os Estados Unidos vão fazer isso? Não, sem a participação dos governos árabes não existe essa possibilidade. E os governos árabes, eu repito, por mais vassalos que eles sejam, por mais criaturas vis que eles sejam, por mais asquerosos que sejam aqueles monarcas, aqueles ditadores, e todos eles são, eles têm que enfrentar, de um lado, a população deles, e, de outro lado, o fato de que eles sabem muito bem que se Israel conseguir o que Israel quer em Gaza, Israel não vai parar em Gaza. O projeto de Israel é Eretz Israel, a grande Israel, que significa tomar o Líbano inteiro ou parte do Líbano, a Síria inteira ou parte da Síria, parte da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, todos eles estão em risco. Então, não é assim. Isso até poderia ter sido colocado em dúvida por algum governante árabe, no seguinte sentido: eu dou tudo que Israel quer e Israel vai me deixar em paz. Até o ataque ao Catar. Agora não tem mais dúvida, ninguém tem mais dúvida sobre isso. Se os débeis mentais que governam os países árabes têm alguma dúvida sobre isso, agora acabou a dúvida, não tem. Então, hoje, os governantes árabes eles estão numa situação assim... Orbex, e os acordos de Abraão nesse contexto, como é que se avalia? Isso... Acabaram, né? Acabou. Acabaram. Na minha opinião, vamos explicar para o pessoal aí o que é o acordo de Abraão. Primeiro, por que o Hamas lançou o ataque no dia 8 de outubro? De 7 de outubro de 2023. Isso é minha interpretação que eu vou falar agora. Porque a Arábia Saudita estava para assinar os acordos de Abrão. O que eram os acordos de Abrão? O acordo de Abrão foi um acordo arquitetado pelo Kushner, o genro lá do Trump, que previa a assinatura de um acordo dos países árabes com Israel, no sentido de reconhecer o Estado de Israel e promover uma série de iniciativas industriais, energéticas, infraestrutura, estradas, ferrovias, gasodutos, petrodutos, que iriam dinamizar aquela região inteira na sua articulação da região com a Europa. Então, isso aí iria trazer
dezenas, centenas de bilhões de dólares para aquela região, todo mundo ia ficar feliz, etc. Só tinha um problema. O acordo não mencionava uma palavrinha mágica: Palestina. Esse acordo estava para ser assinado pela Arábia Saudita. Estava para ser assinado, assim, seria na semana seguinte, até o final de outubro, seria assinado esse acordo pela Arábia Saudita. Se esse acordo é assinado pela Arábia Saudita, significaria pá de cal na causa palestina. Porque você tinha a principal monarquia árabe islâmica, que é a Palestina, a Arábia Saudita, sede dos lugares mais sagrados do Islã, sede de Meca, sede de Medina, as cidades sagradas do Islã, que iria reconhecer o Estado de Israel e iria depositar bilhões e bilhões de dólares em Israel. A causa palestina ia para o espaço, ia perder completamente a legitimidade, porque a principal monarquia islâmica do mundo está reconhecendo Israel. O que sobrou para a Palestina? Em termos de legitimidade, em termos de caixa de ressonância para as reivindicações palestinas. Não sobrou nada, acabou. Na minha opinião, o ataque de 7 de outubro foi feito para impedir a assinatura dos acordos abrâmicos. Porque os palestinos sabiam que se esses acordos fossem assinados, acabou a causa palestina. Tanto é assim, se vocês pesquisarem todas as grandes manifestações que estavam tendo em Israel contra Netanyahu antes do 7 de outubro, porque estava vendo, os israelenses queriam a deposição do Netanyahu, mas por outras causas, porque Netanyahu estava envolvido com escândalos de corrupção, o Netanyahu estava querendo fazer uma reforma do judiciário que praticamente anulava a corte e dava todos os poderes para o poder executivo em Israel. Então Netanyahu estava comprando um pau com a população israelense. Estavam tendo manifestações de 500 mil pessoas em Tel Aviv contra Netanyahu. Pesquisem essas manifestações. Vocês não vão ver um cartaz, uma faixa, nada falando em Palestina. Palestina não existia. É como se a questão palestina tivesse resolvida. E na cabeça dos israelenses estava resolvido. Ninguém mais falava em Palestina. Ninguém falava em apartheid. Ninguém falava em opressão do povo palestino. Estava tudo certo, tudo resolvido. A questão palestina voltou a ocupar as primeiras páginas dos jornais do mundo depois do 7 de outubro. É por isso que o Hamas fez o ataque. Eu fico muito irritado com uma pergunta completamente idiota do cara que é o sabichão em política externa, e ele fala assim: o Hamas não sabia que havia uma resposta absolutamente avassaladora de Israel? Ele não sabia que Israel vinha com tudo para esmagar o povo palestino? Por que eles fizeram esse ataque? Eu falo, o imbecil, o idiota, a tua pergunta parece aqueles caras que falam assim: cada vez que tem uma enchente em São Paulo, e a enchente, ou no Rio de Janeiro, e a enchente varre as casas que estão no morro, ou varre as casas que são ribeirinhas lá, construídas à beira dos córregos e dos rios, dos riachinhos, o cara vem e fala assim: mas por que eles construíram os barracos ali, naquele lugar? Eles não sabem que vai ter enchente? Eles não sabem que a enchente vai varrer o barraco? Por que eles constroem ali? É porque quem constrói ali tinha opção. O cara podia construir no Leblon, o cara podia construir nos Jardins, o cara podia construir em algum bairro chique da tua cidade, mas ele preferiu construir nas encostas do morro, porque ele gosta de adrenalina, ele gosta de viver perigosamente. É por isso que ele construiu ali. O cara é um completo idiota, ele não vê que o sujeito só vai construir o barraco numa área de perigo porque não tem outra opção. O Hamas não tinha, a resistência islâmica não tinha outra opção naquele momento, porque se eles não fazem o que eles fizeram em 7 de outubro, acabou a causa palestina. É isso que gerou todo o problema. Portanto, hoje os acordos abrâmicos estão completamente fora de questão. A menos que haja um recuo total de Israel, a menos que Israel tire o time de campo, saia de Gaza, aceite um governo legítimo do povo palestino, acaba com essa patetada do Blair, que é um imbecil, um criminoso, acaba com a menos que haja isso, e eu duvido que vai haver isso, pelo menos no curto prazo, o acordo abrâmico está fora, nem se fala nisso aí. Não tem a menor condição.
Olha, a gente teve muita sorte mesmo de... O Arbex, ele foi, assim, acho que uma das participações mais didáticas do Arbex é aqui no N2. Eu nem pisquei na sua participação aqui. É sempre assim, ô César. É sempre assim. Agora ela fala. Foi muito legal. Te amo. Agora vem o te amo, né, Arbex? Eu te adoro, Arbex. Tava com saudade. Agora, um beijo pra você. Sempre assim, né, Arbex? Sempre assim. Muito obrigada, meu querido. Mas você volta, hein? Você volta. Foi um privilégio, viu? Legal, bom fim de semana para todo mundo aí. Obrigada, Arbex. Muito bom, né? O Arbex sendo muito didático sobre, inclusive, trazendo essa questão do acordo. Foi muito bom você ter perguntado, César. E trazendo o 7 de outubro também, né, como uma explicação. Achei, assim, fundamental. Foi ouro essa fala. Sim. É o tipo de fala que aqui no nosso chat a gente vai ver. Faça um corte da fala do Arbex aqui. Mas a gente já vai conversar com a Cristina Serra também a respeito disso. Então, a gente continua nesse assunto aqui, quem está nos acompanhando. Peraí, antes só tem um recado da nossa revista Liberta, que essa semana já está no ar, nossa revista digital. Aliás, essa capa tá demais. A gente vai falar sobre uma outra medida que para a esquerda é muito importante. A gente falou sobre a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e como isso abre caminho para falar sobre outra pauta importante, que é a escala 6x1. Então, muita gente dizendo que isso dá mais força, né, fomenta a base justamente para pressionar por mais essa pauta importante. Essa é a nossa capa, tá aí na nossa tela, para quem está nos acompanhando. 6x1 engole o trabalhador. A gente vai ter artigo exclusivo de Erika Hilton, Flávio Shoa também. Aliás, textos de Lindener Pareto, ele fala muito sobre essa questão do trabalhador, o professor Lindener, Lucas Rocha, Leonardo Boff, e tem os artigos fixos também da revista Liberta, que são do Luiz Costa Pinto, do Demore, do Sensacionalista e do Castro Rocha também. Então, craque. Isso é demais, tá? Maravilhosa essa edição aí também. Então vai lá em Revista Liberta, você que ainda não fez sua assinatura, ainda dá tempo, revistaliberta.com.br, porque toda semana a gente tem uma capa nova, novos artigos, novas análises, como a gente já faz aqui também no N2, no N1, em toda a nossa programação, mas aqui na revista digital, né, com uma outra cara, mas sempre trazendo análises aprofundadas aqui também. Vamos seguir? César Calejão, vamos lá. Conversando com Cristina Serra. Opa, maravilha. Para falar sobre essa decisão do Hamas. Cris, minha amiga, muito boa noite para você. A gente estava conversando aqui com a Arbex, falando muito profundamente sobre isso e de como o Hamas, uma coisa que o Arbex chamou a atenção, né? O Hamas já estava disposto a negociar há muito tempo. Aliás, a gente teve um cessar-fogo temporário que não foi cumprido. Mas agora é uma nova etapa dessa história, porque a gente tem aquele acordo que foi de cima para baixo, mas que aconteceu, né? Donald Trump e Benjamin Netanyahu anunciando aquele acordo com uma lista de 20 propostas, e o Hamas já sinalizou, já soltou uma nota oficial dizendo que aceita libertar todos os reféns. Oi, Gabi, César em novo horário. Você viu, Cris? Hoje está diferente esse N2. Está muito, muito chique. Ô, Gabi, César, olha, eu acho que assim, a gente ainda tem que analisar com muito cuidado essa informação. Claro, o que está claro? O Hamas aceita libertar os reféns. Esse é um ponto importantíssimo, né? Demonstra uma boa vontade de levar essa tentativa de acordo adiante. Mas o Hamas faz algumas ponderações, algumas questões que ele deixa também muito claras nessa nota. Duas, particularmente, me chamaram a atenção. Ele diz que quer discutir os detalhes com participação de palestinos. Porque o que o Trump e o Netanyahu estavam propondo, o Trump propôs, na verdade, o Netanyahu concordou, é que tudo seria discutido de parte dos palestinos. Os palestinos que participariam seriam tecnocratas, especialistas, né, que fariam propostas de governança dessa área que hoje está sob ocupação israelense. O que o Hamas está falando aqui é diferente. Ele fala discutir os detalhes com participação dos palestinos e diz que eles, eu entendi,
Hamas, não genericamente palestinos, mas Hamas, querem participar da estrutura nacional palestina que vai ajudar a formar o novo governo. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: a gente liberta os reféns, mas a gente está no jogo. A gente quer discutir que plano é esse, que futuro é esse, porque aquele plano que o Trump apresentou é a questão central. O Arbex explicou isso há pouco bem. Questão central: Palestina. Vai ter ou não vai ter Estado palestino? Aquilo que o Trump propôs fala vagamente na criação de um Estado palestino lá para frente, no futuro, depois que estiver pacificado, né? Se eu não me engano, é um termo assim que eles usam. Depois que estiver pacificado, com o Tony Blair participando, né, dessa coordenação, e tudo sendo submetido ao tal Conselho de Paz, que supervisionaria tudo isso, conselho esse que é presidido pelo Trump. Então, eu acho assim, o Hamas, claro, está deixando uma porta aberta, vamos sentar e conversar, mas ele está dizendo claramente, nos termos que vocês nos apresentaram na segunda-feira, não dá. Vamos tentar chegar aí, vamos tentar avançar, vocês avançam aí na proposta de vocês, no sentido de nos incluir de alguma forma, e aí a gente pode avançar nessas discussões. E isso, quando o Hamas coloca a coisa nesses termos, isso também abre uma brecha para o Netanyahu chegar e dizer assim, não, assim eu também não quero. E a gente continuar no mesmo impasse, entendeu? Então, assim, muita calma nessa hora, é isso. Ô Cris, e me parece que isso já está desenhado para em algum momento o resultado final ser exatamente esse que você está colocando. Me parece que a coisa já está desenhada, porque veja, exigir, Gabi, a autodeterminação do teu povo é o mínimo do mínimo. Não tem, sabe? Não tem nada mais elementar do que isso. E o que o Hamas está dizendo, olha, se essas negociações fazem algum sentido, evidentemente o povo palestino precisa ser representado por alguém que seja indicado pelo próprio povo palestino. Claro. Porque, Cris, imagine o que seria isso, suponhamos que isso aconteça com o Brasil, um processo análogo, só um exercício mental que eu estou propondo. E aí quem vai propor uma força de pacificação é o trumpismo. Quem vocês acham que eles escolheriam no Brasil para exercer esse papel? Seria um aloprado desse, um bolsonarista. Aí a gente ia ter uma figura como Flávio Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, colocando Pazuello no Ministério da Saúde num momento em que você precisa levar o oxigênio para... Sabe assim, Cris? Então é óbvio que isso não faz o menor sentido, porque a gente continuaria na mão do inimigo em última análise, né? Não, é perfeita essa comparação que você está fazendo, né? Imagina, César, Pazuello, né? Foi colocado lá porque ele era um especialista em logística, né? Deu no que deu. Então é isso. Eu acho que assim, nesse processo todo, falta um elemento que é absolutamente essencial para você caminhar, para você evoluir minimamente no que pode vir a ser chamado de algum acordo, né, que leve a paz naquela região, né, ou pelo menos a um cessar-fogo duradouro. Porque assim, é importante, claro, que o conflito pare, é importante parar aquela matança, é importante parar o genocídio, isso é o mais importante agora, né? Que as pessoas parem de serem assassinadas como elas estão sendo, isso é o mais importante, né? Mas falta, até para que a gente chegue neste momento, né, de interromper, né, a ação militar de Israel, falta um elemento fundamental, que é fundamental para tudo na vida, que é confiança. Não há confiança entre os atores envolvidos neste processo. E o Trump assumir o comando desse processo inspira menos confiança ainda, porque ele é a pessoa mais volúvel que a gente conhece, né, na política. E tem sido assim em todos os assuntos em que o Trump mete a mão. Uma hora ele é amigo do Putin, uma hora ele está bravo com o Putin, uma hora ele é amigo do Zelensky, outra hora ele humilha o Zelensky na Casa Branca, uma hora ele hostiliza o Brasil, outra hora ele diz que gostou do Lula, né?
E nessa questão aí de Gaza e de Israel, ele também tem variado. Principalmente ele está ao lado de Israel, mas aqui e ali ele deixa, né, ele faz uma fala dizendo que Israel está abusando, que ele viu gente faminta lá em Gaza, né? Enfim. Então, mas ele sempre, claro, ele é o aliado principal de Israel. Não há dúvida disso. Então, como que uma das partes do conflito, o Hamas, pode sentar numa mesa de negociação? Aliás, ele nem foi convidado para a mesa de negociação, ele está querendo ser. Como que você vai conversar se não há o mínimo de confiança estabelecida para isso? Então, não esse tem. É um processo, eu vejo ainda com assim, muita cautela. Não, sabe? Eu acho que ainda tem muitos obstáculos à frente até que se camine, que se chegue a uma coisa mais concreta, no sentido de levar a um cessar-fogo duradouro, que dirá a uma paz duradoura e ao Estado palestino. Com certeza, Cris, a gente falava disso aqui também, acho que nós três estamos totalmente alinhados nesse sentido, e eu quero aproveitar que a gente está falando de Gaza para falar dos tripulantes da flotilha, incluindo os 14 brasileiros que agora foram transferidos para uma prisão no sul de Israel. Eles que estavam ali tentando romper o bloqueio naval para levar mantimentos para a faixa de Gaza, né? Pela questão humanitária, também denunciar o que está acontecendo. Então, desse momento, a gente tem o número de 473 ativistas humanitários que foram transferidos para a prisão, e é o mesmo número de passageiros, né, que estavam, esses passageiros estavam no navio. Então, essa conta foi feita ali, desde o momento do embarque até agora, essa entrada na prisão pela equipe jurídica da flotilha. E eles foram enviados para a prisão no deserto de Negev, e se espera que esses ativistas sejam deportados para os seus países de origem, mas essa é uma questão que também preocupa, e o governo brasileiro até liderou nessa sexta-feira, Cris e Calejão também, uma denúncia que foi apresentada às Nações Unidas contra Israel justamente por conta dessa ação do governo do Netanyahu contra a flotilha, apuração que é do Jamil Chad, nosso colunista também, tem a coluna dele no portal UOL. Mas é uma situação que preocupa. Até ontem a gente conversava com uma das coordenadoras, né, da flotilha, a Lara, e ela contava que tinham 2 brasileiros que estavam desaparecidos, né? Essa denúncia do Brasil na ONU, lá em Genebra, é super importante. Inclusive, o embaixador do Brasil lá em Genebra, ele faz uma observação que é clara, né, óbvia, mas essas coisas que precisam ser, essas obviedades que precisam ser repetidas, né, diante desses absurdos que a gente vive hoje no mundo, que o que Israel fez com a flotilha viola a liberdade de navegação, claro, em águas internacionais, que é uma coisa universal. Uma coisa a flotilha chegou lá no litoral de Israel, né, já está no mar territorial israelense, enfim, ali seria uma outra situação jurídica, né, do ponto de vista da legislação internacional sobre isso. Agora, em águas internacionais, Israel fazer o que fez é pirataria, né? Só pode ser qualificado como pirataria. Quer dizer, Israel, além de ser criminoso de guerra, agora não, porque fez da outra vez com a flotilha anterior, repete agora com um número muito maior de pessoas, né? Faz um ato de pirataria, né? É isso que a gente está vendo. Ou seja, Israel completamente fora de controle. Mas, enfim, os países têm que reagir. Foi isso que o Brasil fez com essa denúncia na ONU. Não tenho a menor dúvida, é um ato de banditismo. Concordo integralmente com a análise da Cris. E veja, é algo que a revelia do direito internacional, e não por acaso, Cris, aquele trecho mais poderoso, mais intenso do discurso da fala do Lula, quando ele diz que sob os escombros de Gaza, é extremamente forte isso, além dos corpos de crianças e mulheres, jaz o direito internacional e jaz a falaciosa superioridade moral do Ocidente. Veja quão forte é isso, e não poderia ser mais adequado, porque é precisamente o fato. Hoje, Israel age como um Estado terrorista,
à revelia da lei, à revelia do direito internacional, e sem dar nenhum sinal de que pretende parar de assassinar seres humanos de forma sistemática e indiscriminada. Crianças, mulheres. E essas flotilhas, Gabi, elas tinham próteses de crianças que foram amputadas sem anestesia em Gaza. Centenas de milhares, ao que tudo indica, o número que vem sendo trabalhado na imprensa brasileira também é subnotificado. E isso tem pesquisa isso quem está dizendo é Harvard, não sou eu. E a revista Lancet também tem um texto científico que afirma que devem ser centenas de milhares de pessoas, Gabi. É disso que a gente está falando. Essa era uma missão de paz que buscava levar comida, remédio, para idosos, para gente que está morrendo e está sendo assassinada em fila de ajuda humanitária para pegar água e comida. Esse é o nível do que os Estados Unidos e Israel vêm fazendo em Gaza. É esse estado de calamidade que as pessoas que estavam embarcadas na flotilha pretendem enfrentar. E é por isso que elas estão sendo sequestradas pelo Estado genocida de Israel, Gabi. Perfeito, César. Gabi, César, não sei se vocês devem ter visto o que fez um dos ministros do gabinete do Netanyahu, um dos mais extremistas, que foi lá no local onde os participantes da flotilha foram presos. Não sei se já era nessa prisão no deserto de Negev ou se era numa outra etapa, né, a partir do momento que eles saem dos barcos. Mas, enfim, eles estão todos sentados no chão e esse ministro se permite ser filmado falando isso e coloca nas redes sociais dizendo que são terroristas. Falando que os participantes da flotilha são terroristas, desqualificando a ajuda humanitária, desqualificando o ato de solidariedade deles e dizendo que nas embarcações não tinha ajuda humanitária, que eles estavam fazendo festas. Olha a mentira, olha como se mente descaradamente e como se desqualifica um ato de solidariedade internacional. Na nota oficial, eles diziam que era a flotilha do Hamas, né, Cris? Fazendo uma ligação do Hamas com a flotilha. O ministro da Segurança também, o Ben-Gvir, que é justamente da extrema-direita de Israel, disse que esses manifestantes tinham que continuar na prisão, que eles não tinham que ser devolvidos aos seus países, né? Pessoas que estavam ali para denunciar pela causa humanitária, para levar comida, para levar o mínimo para os palestinos. Vi. E você sabe o que é muito pertinente essa colocação da Cris? A Cris, como vocês sabem, é uma das jornalistas mais experientes do país. A forma como a comunicação se dá, Cris, e eu sei que você tem um curso, você fala muito disso também. No Brasil, veja, e isso não é só no Brasil, vou me ater ao caso brasileiro porque é o que a gente está trabalhando nesse contexto. Veja que as pessoas que estão em posse do Hamas são tratadas como reféns. Os palestinos que estão em posse do Estado terrorista de Israel são tratados como prisioneiros. Porque aí existe um léxico, existe uma linguagem, existe um objetivo muito claro de tentar colocar uns como vítimas e os outros como criminosos que estão sendo contidos na medida da lei. Esse léxico, Cris, muito bem colocado por você, porque esse canalha dá conta de classificar, colocar a pecha de terrorista nessas pessoas, é utilizado pelo Ocidente inteiro. Daí porque eu achei, Cris, muito adequado o parágrafo no discurso do Lula que diz: aqui jaz a pretensa superioridade moral do Ocidente. Agora as democracias liberais burguesas, Cris, não têm mais moral para falar a respeito de nada, de terrorismo, de ditador, todo esse léxico que eles reservam invariavelmente para países árabes ou países que não estejam automaticamente alinhados com os Estados Unidos e a OTAN. Então isso é de suma importância. Eu lembrei de você por conta do teu curso, aliás, quando isso veio à tona. Bem lembrado, César, obrigada. Mas é isso aí, esse trecho que você está aqui relembrando do discurso do Lula, de fato, eu achei a parte mais importante, né, de um discurso inteiro, brilhante, mas é a parte mais forte do discurso do presidente Lula, sem dúvida, né, ali ele bota o dedo na ferida
e é para botar mesmo, e é para doer, porque a gente precisa refletir sobre isso, né? Não pode aceitar essas coisas que Israel está fazendo do jeito que está fazendo e fica por isso mesmo. Mas o Brasil tem reagido, né? No nível diplomático, enfim, tem reagido. Eu sei que tem pessoas que acham que o Brasil devia tomar medidas assim mais, talvez mais avançadas, econômicas e tal, mas enfim, acho que o Brasil tem tido uma atuação importante no sentido de denunciar esses crimes de Israel, sem dúvida. Fundamental, Cris, e Calejão também. A gente está falando aqui do governo brasileiro e acho que vale a pena a gente falar dessa semana, olhando aqui para o Brasil também, dessas conquistas do governo, principalmente a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Claro, acho que essa é a mais importante, até porque talvez seja a marca desse governo, do governo Lula 3, né? E o IBGE também divulgou os dados que indicam o menor índice de desemprego da história. Então, uma semana realmente muito positiva para o governo Lula e que traz um contraste muito claro com a situação do governo no final do ano. A gente estava falando em um contexto em que o Centrão, os parlamentares do Centrão e da oposição também, da extrema-direita, eles estavam dizendo que o Lula estava sem força alguma, que tinha acabado, né? Que a gente fala muito disso aqui também, como isso veio a público muitas vezes. Acabou para o governo Lula. Agora não tem mais como sair desse buraco, não tem mais força para impor a sua agenda. Até se falava em talvez não conseguir aprovar esse projeto. E depois a gente teve uma reviravolta somado vários fatores, tarifaço do Donald Trump de 50%, a postura, claro, a reação diante disso, povo nas ruas pedindo a taxação dos super ricos, entendendo muito bem do que a gente está falando aqui. Por isso, os parlamentares também foram tirar uma casquinha para conseguir essa aprovação, né, Cris? Então, condenação também do Jair Bolsonaro, lógico, tudo isso acho que é um pacote que deixou as águas muito boas para uma navegação do governo. Sem dúvida, Gabi. Eu acho que, até escrevi recentemente sobre isso, eu acho que o governo Lula, o país, né? O país está, e o governo Lula também, né? E nós que torcemos, que queremos, né, que esse país dê certo, eu acho que nós estamos no melhor momento dessa travessia que a gente está fazendo entre 2022 e 2026. Né? Até poucos meses atrás, a gente enfrentou, de fato, águas muito turbulentas, mas a partir do momento que o Trump começa a atacar o Brasil, né, o Lula cresce ao fazer o contraponto ao Trump. O discurso, a defesa, que é muito mais do que o discurso, a defesa da soberania brasileira, né, aí sim, é um discurso que alcança parcelas muito amplas da sociedade brasileira, muito além da esquerda, né, o que se chama de campo progressista. Né? A soberania afeta a nossa cidadania, né? A maneira como a gente se vê, brasileiras e brasileiros, sabe? Então, acho que o Lula cresceu muito, ele soube fazer o contraponto, e aí, claro, junto com isso, né, números bons na economia, a volta da mobilização nas ruas, derrubando a PEC da bandidagem, a condenação, obviamente, do núcleo crucial golpista. Então, uma soma de boas notícias, né? Isso tudo vai se conjugando de uma forma a criar uma sensação no país, né? Uma sensação de alívio, de grandeza, da gente perceber a nossa capacidade de reação como sociedade, e aí vem agora, coroou isso tudo com a aprovação na Câmara e, sem dúvida, vai passar bem no Senado também, com esse projeto aí do imposto de renda. Eu diria que nós vivemos, assim, os últimos dias foram gloriosos para o país, né? Agora, a gente não pode esquecer que tem umas bombas relógio, tem umas granadas aí escondidas nas mãos de uns e outros, né? Então, a gente precisa ficar muito atento para isso, né? Especialmente esse projeto de anistia que vem sendo negociado, né? A extrema-direita não desistiu ainda totalmente desse projeto, né? De atenuar as penas, e isso a gente precisa botar o olho.
Mas, enfim, como você disse, os últimos dias realmente nos deram um fôlego muito grande, né? Aliás, Calejão, também quero te ouvir sobre isso, mas como a Cris citou essa questão da anistia, eu acho que vale a pena dizer de uma outra estratégia, porque eles estão o tempo inteiro, não dá para... não dá para relaxar, porque a articulação continua ali por parte da extrema-direita. Agora, eles estão querendo dar um jeito de diminuir a pena do Bolsonaro, se não por meio da anistia, eles agora estão tentando, na verdade, mudar o entendimento. Aquela questão ali, né, da pena de regime fechado, só para explicar, são 6 anos e 10 meses. Eles estão querendo mudar para algo em torno de 2 a 3 anos, né? E quem está articulando isso é o relator do PL da anistia, o deputado Paulinho da Força. Ele está discutindo com o Centrão um texto a respeito disso, mas é um texto muito parecido com uma discussão que já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? A proposta é unificar os crimes de abolição violenta do Estado democrático, de direito e de golpe de Estado. Então, isso já foi discutido no STF durante o julgamento do Jair Bolsonaro, do núcleo crucial, e esse entendimento já foi pacificado, né? Já é uma questão pacificada. Foi superado. Foi exatamente isso. O Alexandre de Moraes dedicou tempo e energia para isso, para pacificar essa questão, apontando quais são as diferenças entre uma coisa e outra. Como a Gabi muito bem colocou, pesam 5 acusações e ele foi condenado por 5 crimes, efetivamente, o Jair Bolsonaro. Isso. 2 são os que têm maior potencial ofensivo, que são esses de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E tem um terceiro que também tem bastante potencial ofensivo, que é associação criminosa armada. Então, tem muito outro caminho. É mais uma dessas medidas, Gabi, um gesto de desespero que tenta encontrar uma solução com base no uso da força. Eu já vi o Barroso fazendo falas a respeito dessa questão, né, da sobreposição dos crimes e tal. Mas é um ponto pacificado, já foi trabalhado pelo Alexandre de Moraes. Eu acho pouquíssimo provável que isso prospere. Agora, isso dito também, eles não têm muita outra alternativa. Eles estão se vendo à volta com a iminência da prisão da maior liderança política que eles têm, e não existe nenhum sinal que qualquer outra liderança possa assumir o espólio do bolsonarismo de forma integral. O Eduardo Bolsonaro, que está tentando fazer isso, está arrebentando não só a condição do próprio pai, mas está fragmentando e rachando a direita de uma forma sem precedente. Isso é parte desse bom momento que vive o governo federal. No mais, eu estou absolutamente alinhado com tudo que disse a Cris Serra. Também, né? Só para você, antes de você mudar de assunto, ainda teve aquela sinalização do Donald Trump para o Lula, o que enfraqueceu mais ainda o Eduardo. Muito bem colocado, Figueiredo, Gabi. né? Muito bem colocado. Então, isso também meio que naufragou, pelo menos por enquanto. Exato, porque o que a Cris colocou é que o primeiro, e eu concordo, e o gesto mais significativo para a mudança da equação como ela estava constituída, é o ataque do Donald Trump, que se materializa no dia 9 de julho. E de lá para cá houve uma série de coisas que a Cris já colocou, eu não vou dizer aqui sob pena de me repetir, mas a coisa configura um novo cenário que agora é muito mais favorável para o governo Lula. Seguramente isso que você colocou também é um aspecto hiper pertinente do estado de coisas que a gente tem determinado hoje. Não quer dizer que seja definitivo, não quer dizer que isso vá significar a vitória do Lula na eleição presidencial do ano que vem, Cris, mas para muito além, e com isso eu encerro, para muito além da vitória nesse jogo, me parece que isso é de suma importância, porque o governo agora tem pela primeira vez uma dimensão muito clara de como seguir adiante no campeonato para as partidas futuras. E não então, é só mais reagir. Isso, exatamente. Saiu do córner e agora foi para o ataque. Exatamente isso, Gabi. Teve um pontinho que eu esqueci de mencionar muito rápido aqui. A comunicação do governo parece que finalmente acertou a mão. Isso também tem ajudado bastante. É verdade. Com o Sidônio agora parece que houve uma mudança e tal, e isso também é bastante importante, concordo. Cris, quero muito agradecer a sua presença aqui, querida. É sempre bom ter você com a gente na sexta-feira. Bom final de semana, vai sextar. Obrigada. Para vocês também, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Cris. Tchau, tchau. A gente continua por aqui, só antes da gente seguir,
conversando sobre assuntos relacionados a esses aqui que a gente estava pautando agora, César, falar sobre a estreia que a gente tem na semana que vem, né? Documentário original que a gente traz, que é a sequência, depois do Vai para Cuba Eduardo, a gente vai ter o Vai para a Argentina Carajo, que é a nossa estreia na quinta-feira, 8 horas da noite, quinta-feira que é dia 9 de outubro. Então anota aí na sua agenda e a gente deixa sempre aqui o link icln2.com.br, no nosso chat também a gente coloca para você deixar o seu e-mail, receber os alertas, novidades a respeito do nosso documentário. Também para você que está assistindo na televisão, tem o QR Code aqui embaixo, você pode só apontar o celular para nossa tela aqui e deixar o seu e-mail. E, bom, acho que a conjuntura é muito importante nesse momento para a Argentina. A gente teve até uma novidade, né, nessa tarde a respeito de como as coisas estão se dando ali para o governo do Javier Milei. Sim. E, claro, falar do milagre econômico, do suposto milagre econômico, que é algo que o Eduardo pode destrinchar muito bem e cair por terra com todas essas falácias, né? Exato, e o Edu e equipe foram para lá, a Gil Baroni, todo e o Fabiano Restivo também. Isso, o próprio Restivo, que é o cara que talvez, difícil achar alguém que entenda mais desse riscado aí do que o Restivo, né, Gabi? Então, assim, é de suma importância porque a Argentina, com frequência, ou de forma recorrente, pelo menos, é utilizada como um laboratório do neoliberalismo mais agressivo, mais violento. Uma série de coisas aí. A Argentina tem um caráter bimonetário, não tem reservas internacionais em dólar. Então, uma série de coisas que a colocam numa posição bastante frágil nesse contexto. E aí, o Milei chega como salvador da pátria, agora uma série de coisas que o colocam numa situação complicadíssima. Você lembra o escândalo lá da criptomoedas, agora mais recentemente a Karina Milei envolvida com uma série de questões complicadíssimas. Hoje saiu uma acusação de corrupção contra o candidato do Milei. Então, assim, uma série de coisas que pesam contra ele e não por acaso a gente começa a ter uma certa dificuldade em veicular anúncios pagos na rede social, na Meta, no caso, né? Porque, como eu vejo, existe todo um interesse, sim, em classificar o governo Milei como o salvador da pátria, promover o milagre econômico, não por acaso esses termos são utilizados, e aí existe um certo processo de, talvez, proteção do que essas estruturas entendem ser a sua galinha de ouro. Mas é imperdível, até por isso, imperdível, não só que vocês assistam, mas que as pessoas ajudem a divulgar também, Gabi, porque a gente está tendo dificuldade no que diz respeito ao impulsionamento. Para divulgar, dá para ir em icl.com.br/trailer, que aí a pessoa baixa o trailer e é mais curtinho, então ela pode compartilhar no Zap, em grupo, e aí vai passando adiante. Ótima dica. Mas é muito importante, acho que a nossa estreia está quentíssima também, porque essa notícia de hoje agrava mais ainda essa crise pré-eleitoral que está vivendo ali o grupo político do Javier Milei. Então, a gente teve, você falou aqui da divulgação dos áudios da Karina Milei, a irmã do Javier Milei, agora o candidato dele também admitindo dinheiro e suspeito de tráfico, ampliando muito essa crise. Então, vamos assistir o trecho para a gente saber do que se trata e a gente volta a conversar. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei! ¡Basura! ¡Por la dictadura! ¡El verdura!
hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Aí, então, você reforçando, vai em sln2.com.br e deixa o seu e-mail lá para acompanhar a nossa estreia na semana que vem. Vale muito a pena. Tema quentíssimo. Aliás, a gente continua falando do noticiário da Argentina com o professor Castro Rocha. Opa. Ele está chegando aqui para conversar com a gente. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, César. Estou ansioso pelo documentário. Viemos combinando a rigor hoje, professor. Eu também estou ansiosa. Estamos cubanos. Adorei, professor. Aliás, que momento, que quase um inferno astral que está vivendo o Javier Milei, né? Porque hoje a gente traz essa notícia do candidato do Milei envolvido, aliás, apoiado, né, pelo Milei, mais especificamente, mas sendo alvo de escândalo relacionado ao narcotráfico. A irmã do Milei também, falávamos há pouco tempo, teve aquela divulgação de um áudio num esquema, um escândalo de corrupção também. E tem a questão do Congresso, que está impondo muitas derrotas também ao Javier Milei. Ele teve 2 vetos que caíram por terra relacionados ao Milei. Então, o Senado derrubou de uma forma esmagadora vetos ao projeto de lei para aumentar o financiamento das universidades públicas e também para o atendimento à saúde pediátrica. Então, essa decisão acompanhou a Câmara lá na Argentina, que já tinha derrubado esses vetos. E, ao mesmo tempo, tem gente ainda aqui no Brasil segurando a mão do Javier Milei, apesar de tudo isso. O professor Castro Rocha traz um pouco uma análise dessa conjuntura, relacionando com certas figuras aqui da extrema-direita do nosso governo brasileiro. Não é isso, professor? É isso mesmo, Gabi. Eu estou bem ansioso para assistir esse novo documentário do Eduardo Moreira e da Juliana Baroni, porque eu creio que potencialmente esse documentário é até mais importante que o Vai para Cuba, Eduardo. Eu explico. Vocês devem ter visto que ontem, ou no máximo anteontem, o Tarcísio de Freitas, numa dessas reuniões que ele faz, ele tomou o exemplo do Javier Milei como o futuro do Brasil. Ele disse que pareceria impossível que o Estado cortasse 5% do PIB em despesas e que, no entanto, afirmou o Tarcísio de Freitas, Javier Milei o fez e de maneira bem sucedida. 2 nomes serão fundamentais ano que vem no Brasil e uma tarefa muito importante de um veículo como o ICL é desde já começar a desmistificar os 2 nomes. Um é o Nayib Bukele, que é a militarização da segurança pública, um modelo de guerra civil no cotidiano e militarização de todas as esferas da sociedade, num projeto claramente autoritário. É o que o Trump tenta fazer seguindo o Bukele. Em relação ao Milei, é o projeto inteiro do Jair Messias Bolsonaro que fracassou, é o projeto inteiro de pinochetização do país. E é muito grave, Gabi e César, porque a mídia corporativa trata o Javier Milei como se ele tivesse sucesso. Dizem assim, por exemplo, a inflação caiu. De fato, a inflação caiu, sim. Mas caiu por quê? Porque as pessoas não têm mais dinheiro para comprar comida, acabou a demanda. Simplesmente porque não tem demanda. As pessoas não têm mais condições financeiras de sobreviver com o mínimo de dignidade. O modelo do Milei, do ponto de vista puramente racional e econômico, é um enorme fracasso, porque é um modelo de concentração absoluta de renda e de distribuição dos prejuízos para a sociedade como um todo. A sociedade argentina começa a reagir de maneira muito forte e algo importante, Gabi, que não podemos esquecer. Há 2 semanas atrás, o Javier Milei sofreu a sua maior derrota política. Ele perdeu a cidade de Buenos Aires, que é tão importante na política argentina, isso quanto ser prefeito da cidade do México. O López Obrador, antes de ser presidente do México, foi prefeito da cidade do México. O Nayib Bukele, antes de ser presidente da El Salvador, foi prefeito de San Salvador. A cidade de Buenos Aires, o poder na cidade de Buenos Aires é o fiel da balança. E não foi uma derrota qualquer, não foi assim, César, 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, foram 12, 14 pontos percentuais. Foi uma derrota humilhante. Qual foi a resposta do Milei, Gabi? Você deve ter visto, ele fez um discurso dizendo, reconheço que perdemos.
O que precisamos fazer, disse ele, radicalizar a agenda. Mas foi a agenda que o fez perder. Então, o documentário eu acho que terá uma importância enorme para esclarecer a nossa audiência e o Brasil como um todo do verdadeiro desastre que representa a supressão radical do Estado da sua função ordenadora, controladora e indutora da economia. O Tarcísio de Freitas não deveria elogiar o Javier Milei não, Gabi, porque a crise de São Paulo agora é terrível, envolvendo a falsificação de bebida com metanol. Uma das origens é a retirada progressiva do Estado de órgãos de controle. Você deixa de controlar a quantidade de bebida produzida. Você abre caminho para falsificação. Isso aconteceu em 2016 com Michel Temer, que é a ponte para o futuro de Michel Temer, é uma ponte para o século XIX, é a supressão completa da presença do Estado. Mas um comentário que eu acho importante, Gabi e César, que é bem importante, que nós não estamos ainda prestando atenção no Brasil. E como vocês sabem, eu estudo a extrema-direita transnacional há anos. Eu devo ter sido, talvez, a primeira pessoa no Brasil, há 3, 4 anos atrás, a denunciar o Javier Milei, quando ele dava entrevistas de capa inteira para o Globo e o apresentava como um economista inovador. Eu dizia, não, pessoal, ele é um anarcocapitalista libertário, se ele chegar ao poder será um desastre para a Argentina. Eu dizia isso há 3 anos atrás. Mas tem um ponto que eu quero destacar, porque esse será fundamental. O Javier Milei, além da irmã, do assessor, o Javier Milei, Gabi, acredite, ele é como presidente da República, ele cobra para receber as pessoas, porque ele diz, eu estou cobrando pelo meu tempo. César, ele cobra como presidente da República para, por exemplo, endossar campanhas. Ele endossou uma campanha de uma criptomoeda, que era um esquema de pirâmide Ponzi. É simbólico, Gabi. Toda a extrema-direita é uma enorme pirâmide Ponzi levada para a política. É isso que a extrema-direita é, César. Uma enorme pirâmide, um esquema Ponzi de pirâmide. Pois bem, o que aconteceu? Há um mês atrás, um escritório importantíssimo de Nova York processou o Estado argentino e nominalmente o Javier Milei porque muitos americanos foram fraudados pela criptomoeda que o Javier Milei promoveu. Nós estamos falando, Gabi, de potencialmente bilhões de dólares. Então, esse escândalo da criptomoeda não é um caso isolado. É uma representação completa do que significa o Javier Milei. Javier Milei, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, são todos o mesmo. São todos esquema de pirâmide Ponzi levado para a política. O desastre é inevitável. Por isso que eu estou bem ansioso para assistir. Vou assistir aqui da Itália o documentário. Excelente, professor. A gente também está bem ansioso. E o professor lembrou muito bem, né, mais essa derrota que foi imposta e acho que talvez uma das mais importantes e recentes ao Javier Milei também, se somando aí a esse inferno astral que eu estava falando sobre esse grupo político do Milei. E, professor, eu queria também trazer aqui para sua análise como é que foi essa semana. A gente falava agora há pouco com a Cristina Serra sobre como foi uma semana muito importante para o governo Lula, principalmente por conta dessa aprovação na Câmara dos Deputados da isenção para quem ganha até R$5 mil por mês no imposto de renda, né? Então, a gente ainda abre um caminho até para falar da escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, depois dessa taxação de super ricos, claro que ainda está no Congresso, tem que passar pelo Senado também, mas já é uma vitória, enfim, unânime. Então, tem muita força isso, né, professor? E tem um paralelo, claro, literário, porque estamos falando com o professor Castro Rocha, que ele vai trazer aqui para a gente, não é isso, professor? Isso, estou muito animado, Gabi. Eu estava pensando nessa questão... Eu estava pensando nessa questão e me ocorreu uma pergunta. A pergunta é, que congresso é este? Me ocorreu a pergunta, César, eu estava aqui caminhando e bum! Teve essa votação, nós sabemos das dificuldades do congresso. Eu perguntei a mim mesmo, mas que congresso é este? E eu me dei conta que a pergunta, Gabi, não era minha. A pergunta é de um acontecimento lindo na história da imprensa brasileira. É que você e o César, Gabi, são muito jovens. Vocês não vão lembrar, porque talvez vocês nem fossem nascidos. Mas em janeiro de 1980, os velhinhos como eu e o sempre adolescente Chico Sá, nós aprendemos, visitando as bancas de jornais que ainda existiam e eram poderosas, e nós vimos na primeira capa do saudoso Jornal do Brasil, olha que bonito, Gabi, que eu vou dizer agora, na capa do Jornal do Brasil, na primeira página do Jornal do Brasil, a primeira página inteira, César, era um poema.
1980, ditadura. A ditadura só termina 5 anos depois. E o Jornal do Brasil ousou publicar na primeira página, capa do jornal, um poema do Afonso Romano de Santana. Uau. Que país é este? Vamos ler, Gabi? Vamos, professor. Quando ele fala assim, vamos ler, eu já sei que ele está falando. Você pode ler? Delícia, vamos lá. Eu amo. Professor, a gente traz aqui, então, para quem está nos acompanhando, a primeira parte está em espanhol, então tem um Que País é Esse? Para Raimundo Faoro. Posso dizer que eles nos traíram? Não. Que eles eram todos bons, pessoas do bem? Muito menos. Mas a boa vontade, sem dúvida. Então, aí depois tem a assinatura ali, né? César Vallejo. E depois continua. É um poeta peruano maravilhoso. Maravilhoso. Por favor, vamos lá. Maravilhoso. Isso. E aí depois a gente continua dizendo uma coisa é um país, outra coisa é um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Que é o poema Que País é Esse? Do Afonso Romano de Santana. Professor, posso continuar? Tem mais um trecho aqui que a gente separou, né? Isso, por favor. Então vamos lá. Por favor. Povo não pode ser sempre o coletivo de fome. Povo não pode ser um séquito sem nome. Povo não pode ser o diminutivo de homem. O povo, aliás, deve estar cansado desse nome, embora seu instinto leve à agressão, embora o aumentativo de fome possa ser a revolução, que é o poema Que País é Esse? A continuação aqui do Afonso Romano de Santana. Professor, espero ter feito a leitura à altura da sua análise. Não, muito bem. Gabi, a sua leitura é sempre linda. Pessoal, é muito comovente, não é? Muito. 1980, e embora o aumentativo de fome possa ser revolução, com licença poética e pedindo licença ao Afonso Romano de Santana, que já não está entre nós, mas permanece na sua poesia, eu diria assim, Gabi, e embora o aumentativo de orçamento secreto possa ser prisão. Que congresso é este que nós temos, Gabi e César? Propõe para nossa reflexão. Nós costumamos dizer que este congresso é o pior da história, é a pior legislatura que já tivemos. Eu diria que não. 7 anos depois do poema do Afonso Romano de Santana, e Gabi, você imagina, eu tinha 15 anos, Gabi, você imagina o meu impacto diante da banca de jornal lendo esse poema? Extraordinário, não é? Eu nunca mais esqueci do poema. Alguns versos eu decorei na primeira leitura. Em 1987, o Renato Russo tomou o poema do Afonso Romano de Santana e escreveu um clássico do Legião Urbana, que é Que País é Esse? E começa assim, olha, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Veja, César e Gabi, em 1987, o Congresso já não era tão bom. Que Congresso é este? Eu proponho, Gabi, o Estado brasileiro foi montado para a preservação de privilégios. Vou dar só 2 exemplos. E aí vem a questão que você levantou, que é muito importante, Gabi. Veja, o único lugar do mundo em que a justiça tem 4 instâncias recursais é no Brasil. Vocês sabem por quê? É para preservar privilégio. Veja, eu que sou professor titular de universidade pública, eu não tenho condições financeiras de chegar na 4ª instância. Você tem que passar pela primeira, a segunda, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Quem é que no Brasil pode contratar uma banca de advogados por 10, 15, 20 anos até levar a causa para o Supremo Tribunal Federal e esperar a causa para escrever? Isso é para preservar privilégio, Gabi. É porque quem é rico nesse país, com raras exceções, nunca vai para a prisão. Como é que funciona no Brasil a carga tributária? E aí eu vou voltar à questão do imposto de renda. Como é que funciona a carga tributária, César? A carga tributária brasileira foi pensada para concentrar riqueza, porque o verdadeiro imposto é pago em circulação de mercadoria e sobre serviço. Quem paga o verdadeiro imposto somos eu, você e Gabi. Não somos do andar de cima. Os do andar de cima não pagam imposto. Olha, eu poderia multiplicar exemplos. O Estado brasileiro foi criado para preservar privilégios. Por exemplo, o Tarcísio de Freitas, teoricamente baseado no Javier Milei, diz que dá para cortar 5% do PIB dos investimentos do Estado. Perfeito. Mas quando há o tarifaço do Trump, os produtores, os ricos, querem 40 bilhões de reais para compensar, não querem?
E o que seria do agro brasileiro sem o plano safra, sem os subsídios e sem as isenções fiscais dadas pelo governo? Então, concretamente, eles não querem o Estado mínimo, César. Eles querem o Estado mínimo para questões sociais. Eles querem o Estado máximo para preservar os privilégios. O modelo que eles querem é Javier Milei. Por isso que nós precisamos denunciar desde agora o que está acontecendo. Então, que congresso é este, Gabi? Não é a pior legislatura da história. É apenas mais uma. O que é necessário? Nós temos que voltar às ruas. Porque nós fomos às ruas no domingo 21 de setembro. A votação não teria sido unânime, Gabi, do imposto de renda, da isenção, da aprovação da taxação dos mais ricos. Taxação. Eu que sou um mero professor de literatura, classe média remediada, eu pago 27% de imposto na fonte, César. Eles vão pagar 10% e estão achando absurdo. Eles vão pagar 40%. Vai falar. Então, é muito importante que nessa reta final, estamos em outubro, 12 meses para a eleição. É bem importante, Gabi, que o governo compreenda. Eu concordo plenamente com a Cris, com a Cristina Serra, com o César e com você. É a hora do governo partir para a ofensiva. Qual é o próximo passo? O governo tem que apoiar o fim da escala 6x1. Qual é o próximo passo? O governo tem que aprofundar o investimento em área social. Qual é o próximo passo? Para o futuro, é o governo apresentar no próximo mandato, o governo mandar para o Congresso um projeto para fazer um estudo de modo que você tenha transporte público gratuito no Brasil, nos municípios, nos estados, na federação. Gabi, o salário do trabalhador brasileiro, uma média de 30%, é gastos totalmente com o transporte. Ineficiente, de baixa qualidade, caro. Se houvesse, César, neste país, se houvesse um investimento do governo, um estudo sério para que o transporte fosse gratuito, de domingo a domingo, seria a maior transferência de renda da história da América Latina. Porque de 30% a 40% do salário do trabalhador e da trabalhadora ficaria nos seus bolsos. Então, Gabi, é isso. Que congresso é este? Sempre foi este. Não nos enganemos. O congresso sempre foi este. O que nós precisamos é que o povo, nós precisamos muito em 2026, não podemos gastar toda a nossa energia na eleição presidencial. Nós precisamos compartilhar nossa energia. Trabalhar para que o presidente Lula finalmente vença no primeiro turno. Vai vencer, César. O presidente Lula será eleito no primeiro turno. Mas precisamos também eleger uma Câmara Federal e, sobretudo, um Senado consequente com o voto no presidente Lula. Não, perfeito. Me parece que esse é o ponto central. Concordo integralmente contigo, professor. E você sabe que eu sempre digo para Gabi, quando eu encontro coisas que eu acho lindas e tal, o que eu te digo, Gabi, quando eu te mostro alguma coisa, isso aqui? Eu deveria ter escrito isso. Eu digo, eu deveria ter pensado nisso, professor. Quando eu vi a Gabi recitando esse poema, eu pensei nisso. Nossa, eu poderia ter pensado nisso, né? De fato, maravilhoso, que coisa linda. E essa é a diferença que eu vejo, né? Enquanto eu lhe escutava, eu estava pensando nisso, estava pensando nos caminhos que nos levam até a eleição do ano que vem, e me parece que agora o governo encontrou um tom, encontrou um ponto interessante para seguir jogando o campeonato, professor. Eu concordo contigo. Veja, não me parece que o caminho é seguir pautas que sejam de fato emancipadoras, que não necessariamente vão ter o mesmo nível de ressonância, por exemplo, que a PEC da bandidagem, porque isso gera muita indignação, e essa indignação serve de combustível para que as pessoas, de fato, compareçam maciçamente às ruas. Agora, isso não quer dizer que, tem um pouco menos de apelo, pode ser que eventualmente sim, uma outra pauta, tem uma ética, você conhece muito bem isso, Castro Rocha, a ética protestante, Gessé fala muito disso, o Gessé é weberiano, então ele assume isso como uma leitura de mundo, que diz que o trabalho dignifica, que as pessoas têm que trabalhar mesmo, quanto mais trabalhar, melhor, que você só encontra o caminho da nobreza através do trabalho. Então, de muitas maneiras, isso vai pegar nessa questão do fim da 6x1, porque o capitalismo estrutura esse raciocínio como uma maneira de fazer a manutenção das suas propriedades, da sua hegemonia. Agora, tem muito apelo.
tem muito apelo e deve ser explorado com força total, Gabi. Não só essa, mas como outras pautas que têm essa condição de emancipar a nossa população. Sem dúvida. O professor chamou a atenção para uma questão, né, do pior congresso e tal. A piada é sempre de que o pior congresso da história é sempre o próximo, né, professor? Quero muito agradecer sua presença aqui. Muito obrigado, pessoal. Professor, é sempre excelente, mas hoje foi sensacional, realmente. Boa sexta-feira. Obrigado, Gabi. Beijo, boa sexta-feira, um abraço. Valeu, um abraço, tchau. Professor. Aliás, sexta-feira, aqui, César, é dia de Cine Liberta. Opa! Você tá sabendo, né? Tô sabendo, vamos lá ver. Sexta-feira a gente vai de Cine Liberta. Hoje, o que a gente vai ter aqui no nosso encontro? Já estamos com a nossa thumb aqui na tela, né? A imagem chamando para o Cine Liberta, que começa agora às 7 horas da noite. A gente vai falar do documentário Tibete, Reinos Místicos do Budismo. E a gente acompanha agora o papo com o nosso querido Duda Leite, né? Com o Lama Higizin, que é, enfim, um papo inspirador aí para a gente falar sobre... A gente vai aprender mais, na verdade, sobre o budismo. Toda sexta-feira, às 7 da noite, a gente tem, para quem não está acostumado ainda também, o cineasta Duda Lima, ele debate, ele trata, né, do documentário e a gente exibe também. Aliás, o Duda Leite, exatamente. O que eu falei aqui? Acho que foi isso mesmo. Foi o Duda Leite aqui. É o Duda Leite sempre que acompanha junto com a gente, que entrevista várias pessoas aqui. E toda semana a gente debate um documentário diferente. Então, esse documentário que a gente traz é uma amostra, porque a gente tem uma plataforma agora. E os documentários são realmente excelentes, assim, César. A gente importou uma plataforma que tem documentários de toda a Europa, enfim. É o ICL+, né, o ICL Plus, para quem quer um toque internacional, a nossa plataforma de entretenimento, e dá para acompanhar, então a gente não vai perder essa exibição. Vocês sabem que a Gabi ficou ensaiando aqui uma semana para falar Lama... E qual é o nome? Higizin. Eu levo a sério as pronúncias claro, aqui, tá? Claro. Muito bom. É isso. A gente foi pescar até aqui, o Gil, que trabalha com a gente na nossa equipe, ele foi pescar como é que o Duda Leite estava pronunciando, né? Viu? Tudo para trazer o melhor programa para vocês, exatamente. Exatamente, eu levo muito a sério. O Rodrigo e o Chico Salles sempre fazem piada com isso, porque eu fico na redação, muito CDF ali, olhando para ver se está certo. Aliás, deixar um beijo para eles, vai perder hoje aqui, ele tá liberada a Jurubeba. Você lembrou? Depois dessa, então, a gente está liberado para esse final de semana. Boa, querida. Mas se você não lembrasse, eu ia te dar uma cutucada aqui e falar, e aí, você vai liberar ou não vai? E quem senta na cadeira de Chico Sá tem que liberar. Boa, que haja responsabilidade. Um beijo enorme para ele. Então, vamos nessa. Só lembrando também, a gente estava falando agora, a gente vai acompanhar o Cine Liberta, mas para quem quiser entrar no grupo do Zap, é um grupo exclusivo que a gente traz novidades, dá spoiler também. Então vai lá em icl.com.br/Cine Liberta. E a gente vai nessa, então, sexta-feira, sextou, juízo para todo mundo, mas nem tanto. E principalmente cuidado com o metanol. Tentar evitar, né, Gabi? Mas nesse momento, pelo menos, não bebam, porque a situação está realmente muito complicada. Deixa as investigações seguirem. Isso aí. E a gente vai continuar trazendo informação, claro, a respeito disso todos os dias aqui no ICL também. Obrigada, querido. Foi um prazer apresentar contigo. Semana que vem vai estar tudo normal, tudo de volta, mas é sempre um prazer te receber aqui. Deus quiser, o prazer é meu. Segunda-feira a gente está de volta também, então boa noite para todo mundo. Até segunda. Tchau, tchau. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.